E o Campeonato Brasileiro teve seu início nesse último final de semana, sábado e hoje domingo, com jogos de dar calos nas vistas. Um jogo ou outro se salvou, mas é bem verdade que ainda temos jogos bastante truncados, com times ainda em fase de entrosamento. Digamos que os campeonatos estaduais não foram suficientes para que esses times, com novos treinadores, com novos jogadores, ainda pudessem estar, claro, 100% dificilmente se atinge, mas com uma qualidade de jogo agradável, digamos assim, para que se possa dizer que foi um espetáculo de futebol. Tivemos jogos bastante truncados e a gente sabe que realmente é no desenrolar do campeonato que os times vão se encaixando, inclusive, como já disse, time com novos jogadores, novos treinadores. E uma surpresa foi a demissão do treinador Mano Menezes, ainda no primeiro jogo do Fluminense. A gente percebe que talvez nem mesmo times considerados pequenos praticaram tal ato, assim, para chamar a atenção realmente do torcedor, da grande mídia. A demissão de um treinador, e um treinador bastante rodado, para muitos um treinador já ultrapassado, mas realmente a sua queda na primeira rodada, após uma derrota do Fluminense para o Fortaleza por 2-0, chamou bastante atenção da mídia. Por outro lado, tivemos aí os times mineiros, o Cruzeiro vencendo o Mirassol por 2-1, jogando muito mal, jogando no Mineirão, e o time ficou aí um mês treinando, já que tinha perdido na semifinal a oportunidade de disputar a grande final do Campeonato Mineiro. Teve aí 30 dias de treinamento, mas esse treinamento, infelizmente, não funcionou. Porque nós vimos um Cruzeiro no segundo tempo, especialmente, mais para tomar 2, 3 gols do que para fazer mais um. Ganhou de 2-1. Aí aquele velho e bom comentarista diria que o que vale é o resultado. Bom, existe aquela velha máxima no futebol que não adianta jogar bonito e perder o jogo. Então, digamos que está valendo. Jogou feio, mas fez 2 gols. Inclusive, o Mirassol perdeu um pênalti. E o importante é o resultado positivo. O Atlético Mineiro foi ao Rio Grande do Sul e no Estádio Olímpico perdeu para o Grêmio por 2-1. Tivemos jogos 0-0, por exemplo, entre Palmeiras e Botafogo. Um jogo até movimentado. Não foi lá essas maravilhas, mas foi um bom jogo de se ver. E, como já disse, tivemos o Fortaleza, que jogou muito bem, um time que já vem aí de um entrosamento antigo, podemos colocar assim. Um treinador maravilhoso, um treinador que, acredito eu, muitos torcedores de times considerados grandes aí do eixo Rio-São Paulo gostaria de tê-lo treinando o seu time. Vojvoda, grande treinador, realmente o Fortaleza jogando um futebol muito bonito, futebol para frente, atacando o tempo todo, e com jogadores ali como o Lucero, um centroavante realmente goleador, pintou na área, ele bota para dentro. Pikachu, experiente,
jogador habilidoso, veloz, um jogador operário, um jogador que, acredito eu, muitos torcedores também gostariam de tê-lo no seu time, pois é um jogador versátil. Foi lateral no Vasco e hoje joga ali no ataque, no Fortaleza, um jogador que volta para defender. Um ótimo jogador, digamos assim. Não é aquele jogador, digamos, craque, que aparece, que faz jogadas mirabolantes, mas o seu feijão com arroz ali é suficiente para que ajude o time a estar sempre fazendo bons resultados. Marinho, um jogador que bastante contestado, polêmico, é aquele jogador driblador que vai para cima, que chuta, jogador interessante, já rodado também, um jogador que, acredito eu, faz muita diferença ali no ataque. Tivemos a vitória do Flamengo sobre o Internacional, tivemos um empate de 0-0 São Paulo Sport com o centroavante lá, pelo amor de Deus, perdendo pênalti, jogando lá na torcida. E o Campeonato Brasileiro está só engatinhando. Acreditamos que teremos bons jogos aí, evidentemente, depois que esses jogadores estiverem encaixados nos seus novos times, depois que os seus treinadores conseguirem implantar a sua filosofia de jogo. E é realmente assim, é de degrau em degrau, é de jogo em jogo, é de grão em grão, a galinha enche o papo. E devagar se vai ao longe. Vamos esperar aí que daqui aí lá para um mês de campeonato, pelo menos, já tenhamos jogos mais vistosos, jogos mais interessantes. Porque é difícil você assistir um jogo truncado, como foi, por exemplo, Santos e Vasco. Um jogo em que a bola é disputada de metro a metro. Um jogo em que, se não for lá uma cabeçada lá do Vegete, lá, o argentino, jogou a bola para o meio do gol e o companheiro de equipe colocou para dentro. E se não for a outra cabeçada dele mesmo, jogando no chão, tocando bola, o Vasco não chegaria nunca no gol do Santos. Muita dificuldade mesmo. O Santos também, do mesmo jeito, ali, apenas com o destaque ali do Guilherme, é o goleador do time, um jogador versátil. Hoje, evidentemente, não teve muito bem. Mas foi um jogo duro de se ver, um jogo bastante truncado, muito aquém da história desses dois times. Então vamos esperar que esses jogadores venham a realmente se encaixarem nos seus novos times. São muitas mudanças, times bastante mexidos, treinadores chegando, treinadores colocando a sua forma de jogo. E certamente, quando esses times estiverem entrosados, nós teremos aqueles jogos incríveis que somente o Campeonato Brasileiro nos proporciona. A seleção brasileira está aí com o Dorival, cai, não cai. Uma parte da mídia diz que já foi demitido. Vem outra parte desmente que ainda está se conversando. Fala-se em Ancelotti, fala-se em Renato Gaúcho, fala-se em Jorge Jesus. E a gente esperando que esse futebol da seleção realmente brasileira venha a aparecer. Estamos realmente carentes do futebol brasileiro, do verdadeiro futebol brasileiro que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos. Então, hoje esse foi o comentário falando de futebol.
aqui no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.